com um assunto muito legal. Muito interessante. Vamos conversar. Quentíssimo. Pepeca. Pepeca é um Isso assunto. define, né, um pouquinho do nosso assunto. Exato. Resume. em Saúde poucas da palavras. nossa pepeca. Exatamente. Ela também precisa de cuidados, né? Sim. Sim, que a bichinha sofre também, viu? Sofre. Que bom, seja bem-vinda. Hoje Obrigada. estamos com Cida Dornelles. Isso. Uhum. Cida, a gente sempre inicia o nosso podcast dando um espaço para te contar um pouquinho da tua trajetória, para que as pessoas conheçam a Cida, né? Porque Sim. muitas vezes por rede social a gente vê o trabalho, né? Mas existe uma pessoa por trás desse trabalho e é muito legal que se conheça sobre você, no caso hoje, para que a gente siga no nosso papo aí. E na até para entender sequência. qual a tua caminhada para você chegar e quando que despertou esse interesse pela sexualidade, pela saúde íntima da mulher. Conta para nós. Sim. Então, nos meus 25 anos de profissão como fisioterapeuta, eu tive um acontecimento pessoal comigo que fez virar a chave e fez, assim, me fez entrar nesse universo totalmente feminino. Então, como fisioterapeuta, sempre trabalhei na área de estética e pós-operatório. Então, sempre trabalhei com mulheres, então, todo o meu tempo. E um dia, aqui em Balneário Camboriú, isso aconteceu. Eu estava numa roda de amigos, conversando, e numa risada, assim, escapou xixi. E aquilo, tipo, me destruiu. Eu me senti assim, a velha da velha da velha acabada. E veja que eu convivendo com mulheres, tipo, não digo 24 horas por dia, mas teoricamente, Muito. nunca ninguém falou, nem uma amiga, nem paciente, nem nada. E aquilo, assim, sabe, me senti tão ruim. E daí fui para Curitiba e fui procurar, falei, meu, preciso fazer alguma coisa. Liguei para minha médica, que é minha amiga, falei, gente, eu quero fazer períneo? Ela falou, não, a gente tem que ter uma certa intimidade. Ela falou assim, não, sua louca, não é assim que funciona. E daí dei uma conhecida, falou para mim de um tal de laser íntimo. Nossa, e eu mesmo trabalhando, né, nessa parte de estética e tudo, eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, vou fazer esse negócio. E fiz uma sessão. E eu lembro que no final de semana eu fui namorar com meu marido e tal, e ele falou assim, você tá apertando? Eu falei, não. Ele falou, nossa, mas tá tão diferente. Eu falei, eu fiz o laser. Eu falei, mas eu falei pra você. Ele falou, mas eu não sabia que era dentro. E aquilo me fez virar a segunda chave. Eu falei, gente, assim como eu... Quantas? Né? Então, eu tenho uma certa liberdade de falar e tudo mais. Eu fui procurar ajuda logo na sequência. E quantas mulheres? Fica escondendo, né? E depois disso, o que aconteceu, eu comecei a perguntar, né? Até às vezes para amigas ou para, né, para pessoas do meu convívio. E, gente, todo mundo tem. Eu falei, peraí, tem alguma coisa aí. Tu já tossiu e escapou? Sim. Mas né? Sabe? E daí eu comecei... E eu fiz disso uma oportunidade. Do limão, uma limonada? Exatamente. Eu falei, uma coisa, eu quero esse negócio para mim. Porque falando até em questão profissional, eu falei, gente... E veio bem a pandemia. Eu falei, eu quero. Né? Então, eu falei, também, pensei comigo, se eu quero fazer algo, né? Diferente, uma mudança, e eu quero ser referência nisso, eu tenho que fazer só isso. Então, minha clínica montada, toda linda em Curitiba, com estética, com tudo. Eu falei, não, eu quero. Revolução. E daquele dia em diante, eu acabei meu tratamento, porque são 3 sessões de laser, uma por mês. E eu falei, gente, 2 coisas, né? Porque o que vende mais hoje? Vamos falar um pouco de financeiro. O que vende mais? É o que é? Beleza e sexo. É verdade. E eu falei, gente, eu tenho um produto que Junta as duas coisas. Daí comecei a fazer o laser íntimo, fui fazer uma especialização e comecei a atuar. Só que daí foi exatamente essa questão que você me perguntou. Como que eu fui para a parte da sexualidade? Porque não tem como você simplesmente receber uma mulher, conversar com ela e vender um tratamento, não. Às vezes ela vem buscar muito mais do que isso. Então, quando eu comecei a conversar com essas mulheres, sentada assim, algumas falavam assim para mim, nossa, doutora, o que eu tô te contando, eu não contei nem para minha psicóloga.
E começou a brotar. Então, quando a gente começa a mexer com intimidade, até mesmo tratamento, ou um clareamento, ou qualquer coisa assim, a gente começa a se perceber. A mulher começa a se olhar. Não só olhar esteticamente, mas se olhar. E vem tudo. Vem lá. Infância, relação mãe e pai, relacionamentos, frustrações, às vezes abuso, violência, um monte de coisa. Falei, gente, eu não posso fazer só isso. Então, hoje, o laser íntimo, para mim, é uma ferramenta de trabalho. Mas eu tive que fazer o quê? Vi a necessidade de realmente me especializar em sexualidade. Eu fiz uma pós-graduação em sexualidade humana e fui me especializando nessas outras questões. Para poder atender tudo. Para poder falar sobre tudo de uma maneira assim, sabe? Não somente profissional, mas assim, humana, de mulher para mulher. Porque tem muita coisa que envolve. Muita coisa. Às vezes, assim, uma dor na relação... às vezes um ressecamento, até mesmo endometriose, uma infertilidade. Gente, se você começar a procurar, você acha alguma questão. Então, nós mulheres, principalmente nós mulheres, a gente tem um emocional, um afetivo muito ligado com a nossa força. E eu falo de sexualidade hoje, não como um ato, e sim como uma força. Quando a gente fala sexualidade, a gente não fala de sexo. São coisas diferentes. Né? São coisas... Então, porque eu não sou ativa sexualmente... Então é até um tabu isso, né? Exatamente. E daí, exatamente, essa questão de tabus. Então, ainda a gente tem muita coisa para conquistar. Nós, mulheres, apesar de a gente ter conquistado tantas coisas... Vamos falar, tantas coisas. A gente tem muita coisa ainda. Né? Porque falar de intimidade feminina... não é fácil. É como assim, as pessoas que às vezes, né, que não me conheciam, assim, acham porque eu falo sobre sexualidade, que eu vou falar sobre baixarias, sobre o que eu vou ensinar uma pessoa a fazer sexo. Não é isso. Ser sexóloga não é isso. Né? É simplesmente você conseguir, dentro do teor de uma terapêutica, de uma conversa, conseguir trazer outras questões, né, que estão envolvendo ali naquele problema específico, né? E a questão é do quê? Do relacionar-se. Sexualidade também é relacionar-se. Né? Com tudo, né? Com que tudo. A sexualidade é energia de vida. Isso que eu ia falar. Exatamente. A maior energia que a gente tem, que é a energia de criar, de cocriar, a nossa criatividade, vem dessa energia que nós temos. Né? Então, como você falou, é muito tabu. É muito preconceito. E também não é porque eu falo sobre isso que eu sou um ET. Ou seja, que eu não tenho dor de cabeça, né? Que eu não tenho preguiça, né? E que eu sou uma ninfomaníaca, porque eu falo ali entendeu? Então, isso também, sabe? Não digo que é uma dificuldade, mas é algo assim que as pessoas, primeira reação que tem quando sabem, né, que eu sou sexóloga, que eu falo sobre isso, meu Deus do céu. Deve ser um furacão. Deve. Ainda bem que é casada, tudo, né? Porque homem também ia ter medo. Tipo, meu Deus, né? Ela sabe de várias coisas. Eu sei mesmo, né? Mas né, eu sou humana, sabe como? Imagina. Então, foi, em resumo, foi assim que tudo começou. E que as coisas foram se encaminhando, né? E foram crescendo. E hoje, além de palestrante, eu sou mentora de mulheres, mentora de relacionamento, mas para tratar da mulher. Porque a gente tem que começar, qualquer mudança que você queira, em qualquer parte da tua vida, não estou falando só de relacionamento, profissional, pessoal, você tem que começar por você. Sabe? Verdade. Né? Virar a tua chave, começar por você. Então, quando a gente fala assim em mentorias, a mentoria é para a mulher. Não para ela só melhorar enquanto, né, nos seus momentos de intimidade. Não é só performance. Enquanto pessoa, na vida. Né? E esse também é outro assunto, né? O que é um sexo gostoso? O que é ser gostosa na cama? Pois é. Tão amplo, né? Tão amplo. E é uma exigência tremenda. Meu Deus. Olha só. Gente, desculpa, mas é que não deu. Olha a Jamília. Jamília. Voltei. Conectou-se. A Jamília conectou-se. Tu viu? E se emocionou. E até falar sobre isso, né? O que é fazer um sexo gostoso? O que é, Jamília, pra você?
É entrega, conexão. Exatamente. Não é performance, né? Não é se pendurar no... Não é se pendurar no lustre. Mas Mas eu acho se que a você quiser conexão também, só ok, vem de um sim. relacionamento saudável. Pode tudo, desde que... E detalhe, o relacionamento saudável começa da mulher com ela mesma. É verdade. Pra Isso. depois ir Aí com que o tá a outro. Fundamental, Sim. né? E até Fundamental. falar de prazer, de orgasmo. Isso. Uma palavra, gente, é uma palavra tão simples, orgasmo. E olha quanta coisa traz. Então, uma coisa bem divertida que aconteceu assim. Às vezes, eu tenho uma palestra que eu faço que é só sobre orgasmo feminino. E daí veio uma menina conversar comigo, assim, depois, e falou assim, doutora, eu não sei se o que eu sinto é orgasmo. Oh, Jesus. Eu falei, amor, se você não sabe é porque Não é. Né? Só que assim, O que será que ela sente, gente? exatamente, mas veja só, Fiquei curiosa. todas nós, toda mulher, Me dá uma coceguinha. ela tem capacidade de ter um orgasmo. Toda. Então, assim, só lógico, tem alguma patologia, alguma, né, anomalia, tem algum problema, pode ter, né? Fundamento neurológico, enfim. Mas, fora isso, Às vezes todas até nós. efeitos colaterais de medicação. Não, Antidepressivo, fala. por exemplo, a libido, né? antidepressivo Zero. nem arranhando azulejo se arrepia. Né? E sempre brincam assim, tá, mas o que acontece? O que é um orgasmo? Eu falo assim, sabe quando você tá pra espirrar, que vem aquela vontadinha assim, depois faz espirra? Eu falei, orgasmo é assim. E o que é o Só antidepressivo? que em outro lugar. E é um pouquinho mais prazeroso do que espirrar, né? Você tá com vontade de espirrar, gente. bom É muito também. bom. Vontade de fazer xixi também, eu acho super prazeroso. Quando tu tá assim, muito com vontade, Sim, tu Daí vai. faz. Sim. Os daí- alívios. É, os alívios. E daí do antidepressivo que você falou, eu brinco assim, que é quando você tem aquela vontade de espirrar e Passou. passa. Nossa, É. que raiva. Ai, que tristeza, gente. Que tristeza. Se você não sabe o tristeza, Mas procure aí, o vídeo. é que aí, por isso, a importância, porque, por exemplo, tem pessoas que usam um antidepressivo com outras finalidades. A pessoa toma porque ouviu que emagrece, por exemplo. Aí ela vai detonar a libido dela. Né? É diferente de uma pessoa em depressão, porque a pessoa em depressão ela não vai ter libido. A libido ali, a energia de vida tá baixa. Então, tomar um antidepressivo, nessa questão da libido, vai ser depois que ela melhorar para olhar para isso. Né? Então, É uma escolha, é. né? Exato. Ou você quer. Só que assim, a linha dos antidepressivos hoje tem muita. Tem antidepressivos assim mais recentes, mais novos, que tem um deles também que não faz, não tem esse efeito em relação à libido, mas é uma questão de escolha. Hoje a gente tem outras terapêuticas, né? Além sim. das medicamentosa. terapias integrativas, tem muita coisa. Hoje em dia tem até terapia cannabis, né? Sim. Cannabis medicinal que veio com tudo em relação a isso. Então são outras linhas de tratamento. Né? A pessoa escolhe o que ela quer. Exatamente. Eu quero muito saber sobre a estética. Quando que a pessoa vai pensar, meu Deus, eu tô precisando fazer uns tratamentos O que se nota? Como ela faz pra notar? Tá caída, tá enrugada, tá... Quando tá Eu acho que é Primeiro- insatisfação, né? Provavelmente. Primeiro, ela tem Não, mas que ela se ver, disse, né? antes a gente tava falando, ela disse 90% só vai olhar depois que chega No consultório. consultar com ela. Nunca parou pra olhar pra... Pra dar uma Imagina. analisada. Uhum. Como é que pra está, dar uma, né, a né? ferramenta. Mas isso é algo assim que eu vejo e isso é muito real. A maior parte das mulheres não tem liberdade de se olhar, Olha isso. de Aí, ver. como é que ela Simplesmente. E eu falo, e é tão. Gente, e é igual eu olhar pra minha intimidade, eu olhar pro meu cabelo, pro meu nariz, falar sobre isso, é tudo a mesma coisa, porque é uma parte do teu corpo, tão sagrada como qualquer outra parte. Mas a gente traz toda aí uma história, né? A gente traz aí toda uma questão, às vezes religiosa, pode até ser, ou crenças, ou tabus que você não pode ver, você não pode pegar, você não pode se olhar, se tocar. É que por Né? muito tempo a sexualidade feminina foi castrada. Sim. Né? É verdade. Então a mulher não podia olhar para isso, o homem não. Sem falar que a sexualidade masculina é mais simples. O Freud dizia isso, não é fácil, a sexualidade masculina. Eles têm um hormônio ali, testosterona tá boa, ok, estimulou lá, vai funcionar. A mulher não. Além de ela ter vários pontos pelo corpo, né? Ela é muito Mental. mental. Você sabia que o esperma tem 7 calorias, Laís?
Você pode falar para as suas... Eu li. Eu sabia que ela Ele é bem extremamente rico pouco. em zinco. Então, nutrientes. Aí, galera. Quem tá com queda de cabelo aí, gente, então, por favor. Meu Suplementação, né? Vão com calma, usem Com camisinha. Um detalhe em relação a essa questão da excitação. Você estava falando que o homem é mais simples. Pra você ter noção, agora me fugiu os números precisos, mas vamos colocar um exemplo assim básico. Enquanto o homem precisa, vamos supor, de 10 ml de sangue para poder ter uma ereção, uma excitação, a mulher precisa de 200 ml para tudo acontecer. Então, é questão de tempo. Às vezes, não é questão que a mulher não está com lubrificação, que ela tem algum problema. Às vezes, não dá tempo de tudo acontecer, porque a nossa fisiologia é diferente. É diferente. É diferente. Então, as preliminares estão falando tanto, que é tão importante. Gente, por quê? Porque tem que dar um tempo para tudo acontecer. Mas aí a questão também, as preliminares não é os momentos antes do sexo. As preliminares é bom dia, meu amor, tudo bom? É o tratamento ao longo do dia, é a relação. É a Porque relação. o homem, Olha ele só. não vai, às vezes o relacionamento tá uma droga, mas chegou lá na hora, ele esquenta, vai e depois, ok. Depois a gente vê o que mulher faz. não, É. né? A Não mulher vai. não, porque pra ela a preliminar é tudo isso. Sim. E assim, às vezes a mulher não dá de raiva. Seu filho da mãe, hoje você fez isso pra mim, não vou te dar. Mas às vezes ela chegou cansada, daí o marido pega lá o controle da televisão, fica trocando, daí ela vai lá, dá comida pros filhos, dá banho, não sei o quê, papapá. A hora que ele vai deitar e tá esperando, gente, ela não vai lá de raiva, entendeu? Por quê? Porque ela tá sobrecarregada, tá cansada, tá pé da cara às vezes, entende? Então, e essa questão do relacionamento tem muito a ver nisso, dos dois estarem no mesmo momento. Sim. Tem uma frase que eu gosto bastante de relacionamento, que é, não é o amor que sustenta uma relação, é a forma de se relacionar que sustenta o amor. É a paciência. Olha que lindo. Essa eu vou escrever no Stories. Olha. É lindo. Vai ter um aqui, uma caixinha também, lá no corte. Então, mas é porque até eu falei com umas amigas antes, e essa estética dessa parte interessa muitas mulheres. Ela envelhece também. E aí, porque eu tô chegando nos 45, será que eu preciso fazer? E como ninguém busca conversar, todas falaram, gente, eu vou assistir. Elas não vão se perguntar entre elas, porque tem vergonha, mas vai assistir pra ver. Então, por isso que eu perguntei, sabe? Quando que elas... não, esteticamente tá na hora de eu fazer alguma coisa. Todo parto natural, o assoalho pélvico tem algum dano? Enfim, essas coisas que eu acho que elas querem muito saber. Sim. Então, vamos começar pela questão estética, tá? Então, a estética global já é algo que deixa as mulheres muito inseguras. Vamos falar bem a verdade. Existe até um padrão da pepeca? Então, até nas questões assim sexuais, a questão de autoestima e de visão do próprio corpo é muito importante. Isso influencia diretamente, às vezes até o desejo. Sim. Porque imagina, você tá lá, encolhe a barriga, segura o peito. Sim. Não tem como relaxar. Mas a pepeca não tem o que fazer. Meu Deus, a pepeca tá horrível. E ele vai ver. Não tem nem como puxar. E a gente envelhece em tudo Mas mesmo. Não é Pois só no então. rosto. Lá a gente perde colágeno também. E depois de uma gravidez, você me perguntou assim, tem alguma alteração? Tem. Olha, muito importante o que eu vou falar. Nós, mulheres modernas, nós não estamos preparadas para uma gestação. Por quê? Porque, gente, tem carro, tem poltrona, os músculos mesmo, você acaba não usando o teu assoalho pélvico, você não trabalha com eles. Diferente de uma Índia, até mesmo de gerações lá mais passadas que tinha um certo preparo. Hoje nós não temos. A vida moderna nos trouxe isso. Então, Na verdade, tava Que lá lavando loucura, roupa no sim. Rio. Mas claro, agachada. de croca, É. mas né? Hoje a Alexa faz tudo. Sim. Então. Então, lógico que a gente teve uma alteração muito, muito importante de tudo isso e que a gente não acompanhou. Então, hoje a fisioterapia pélvica cresceu muito porque nós temos, dentro da fisiopélvica, nós temos uma área que trabalha só com as gestantes, preparando todo esse assoalho pélvico para um possível parto normal, natural, enfim, ou também para um parto, uma cesariana, né? Então, existe um envelhecimento, sim. Agora, esteticamente falando, nós temos um escurecimento que acontece por uma questão hormonal. Não são só os hormônios, vamos falar assim, durante a gestação que pode escurecer.
A próprio desequilíbrio de açúcar no sangue, isso também pode fazer. Escurecimento das regiões íntimas, da axila, né? O próprio Axila, atrito, a depilação e outros tipos de agressões. Agora, vamos falar em questão de padrão. Não existe um padrão de beleza. Que bom, Então, né? aquilo que a gente vê de, ai, não... Imagina até na pepeca. Sim, para, né? Até a pepeca, mas Não existe um feed mostrando como deveria vai ser. padronizar. a Também. pepeca, vamos chegar lá. Fazer um filtro no Instagram. para a pepeca. Pepeca perfeita. Tá lá. Sim, fazer um filtro. E outra coisa, então, mas assim, temos tratamentos para tudo. Quem quer que escurecer ou clarear, tem. Quem tem os lábios maiores e quer diminuir, tem. Quem, depois do parto normal, que se sente com aquela frouxidão, tem o que fazer? Tem. Então, hoje tem tratamento para tudo. Inclusive, tem até os bioestimuladores para a parte íntima. Então, tem tudo. Dá para você aumentar, inclusive, a região do ponto G, a zona G. A gente hoje também tem injeções que a gente consegue colocar lá para aumentar a lubrificação. Facilitar a vida do cara. E tem até um LED que coloca para... Pra piscar, pra ver se ele acha. Aqui. Here, uma flechinha. GPS. Não, GPS, o Waze. O Waze Vai íntimo. automaticamente. Mas assim, se você não sabe onde é bom, como é que você vai exigir explicar, do coitadinho. teu autoconhecimento de novo, né? Pecado. Então você tem que saber onde é gostoso, onde é bom, né? E isso é também explicado cientificamente. Nós temos uma região interna que fica na parede anterior da vagina, onde a gente tem terminações nervosas, que nada mais é do que a inserção do corpo do clitóris, que é a zona G. Ali, sim, é o bom. É ali, sim, que a gente tem orgasmo. Então, vocês estão me perguntando, a cabecinha de vocês, já tô vendo já os pontinhos. Olha, gente, O orgasmo, lê pensamento mais tarde. o orgasmo é vaginal ou clitoriano? Clitoriano. Porque o clitóris não é só aquela cabecinha que fica ali para Ele fora, tem um tem corpo né? enorme que abraça a vagina e é naquele espaço da inserção do corpo do clitóris, da vagina e da uretra, é onde tem o E ponto aquele bom. procedimento para corrigir o tamanho do clitóris não afeta o... Não, acho que não, né? Porque daí ele tem a... Assim, veja. Eu já O perguntei e clitóris, não é, né? Aquela assim, não é. Né? O clitóris, até 6 meses atrás, ele tinha 8.000 terminações nervosas. Agora descobriram que ele tem 10.000. Então, em toda a estrutura dele tem terminações nervosas. Só que, lógico, às vezes, às vezes um tratamento inadequado em relação a hormônios pode fazer com que ele cresça, ou em algumas patologias específicas. Então, e nós temos técnicas, então tem cirurgias específicas para isso. Então, não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser um profissional que esteja aqui, não somente com certificação, mas que tenha experiência nisso, para que não aconteça nenhum tipo de lesão. Porque a dúvida é, por exemplo, até a própria prótese de silicone. Se colocar na auréola, você pode perder a sensibilidade do Eu seio. botei. Só funciona o direito. Só funciona Não, e detalhe, eu falei direito e apontei pro esquerdo. Sim. É que tá espelhado. E agora? E agora? Qual será? Que ela falou, que ela apontou. Mas porque perde. Não que perdi 100%, mas perdi bastante. No clitóris a mesma coisa. Então tem que ser bem feito, né? No Isso. caso. Para redução de lábios, eu acho que também, né? Não A sei se redução de lábios. interfere. Hoje nós fazemos procedimentos com laser. Então, aqueles procedimentos assim que você precisava internar, sedar, não se faz mais. Hoje a gente E se faz quiser minimamente. aumentar um ácido hialurônico? Viu? Sim, ácido hialurônico. Em algumas situações você pode fazer enxerto de gordura também. Entendi. Cuidado com as legs depois. Gente, Quando ela estiver meio sequinha. pata de camelo. Cuidado. É verdade. Tem gosto pra tudo, né, gente? Tem, não. E se tu tá feliz, eu tava pensando passa. aqui quando a gente tava falando, né? De, não existe um padrão. Que bom, né? Porque aí vai ser uma relação tua contigo mesmo. Eu não gosto dessa parte assim, quero deixar assado. Não é porque algo está ditando. Né? Que agora todo mundo tem que ter boca, vai todo mundo botar boca. Todo mundo tem que ter bochecha.
né? Mas está se falando muito sobre cirurgia íntima. Muito. Então, hoje a gente não fala só em questões estéticas. Por exemplo, às vezes com os lábios maiores, às vezes leg. A mulher fica incomodada, às vezes biquíni mais claro também. Às vezes o atrito, calça jeans, costura, às vezes machuca. Ou tem durante a relação, às vezes na penetração, os lábios também acabam entrando junto e machucando também. Então, hoje, vamos falar que uma das minhas maiores, assim, missões, que seria trazer esses assuntos de uma maneira mais leve. Sim. E fazer com que as mulheres se sintam à vontade. Por que eu não posso Sim. ter algo que está me incomodando? Por que eu não posso arrumar? Por que eu não posso melhorar? Falar sobre isso. Então, hoje está se falando muito mais sobre isso. E a mulher tem que ter essa liberdade sobre seu corpo, de querer mudar, melhorar, ou alguma coisa está incomodando, né? Com certeza. Sim. Isso é muito bom. Igual e aí o homem. vem a questão do autoconhecimento, porque aí não é a questão do padrão, É. Eu lembro quando, uma vez que eu fui fazer uma avaliação para harmonização facial, e eu gostei muito da postura do médico, porque quando eu cheguei, eu falei, eu queria fazer uma avaliação do tipo, o que eu preciso? E ele falou assim, o que te incomoda? Eu disse, porque eu não vou dizer o que você precisa. O que te incomodar é o foco do que a gente vai melhorar. Exatamente. E é isso, né? Que é o que a gente tem visto atualmente. Todo mundo com a mesma cara, né? Sim. A mesma boca, o mesmo nariz, o mesmo malar, tudo, o mesmo queixo. Igual. Tudo igual. Gente, assustadores alguns, né? Muitos. Tu olha e diz, É que existe Porque a você harmonização fez e a isso. demonização. Demonização. é verdade. Todo mundo acho Mas- que levou susto, né? Depois da pandemia. Quando o Mas pessoal tirou a máscara. Ah, socorro. Mas assim como no rosto, existe alguns procedimentos que não são indicados a fazer, porque tem profissional de todo tipo para tudo, né? Então tem coisas que também não são indicadas fazer lá, Deve ter umas né? berções. Porque Tem, sempre tem. tem. Imagina. Não só procedimentos, até mesmo produtos. Os produtos que você usa Que prometem. naquela Que a região princípio são indicados. são E específicos aqueles para aquela produtos região. de aumentar o pênis? Meu Deus, né? Tem. Tem um monte. Esses dias apareceu Funciona? patrocinado. Tem. Ah, vou saber. Tem um monte. Mas tem um monte pra eu lembro, vender. E perfume, porque acho que foi a A Anitta Anitta. que lançou. Então, até tem tem uma publicação que eu fiz esses dias. Tudo que eu não faria na minha Eu pepeca. vi essa. achei Perfume ótimo. pra pepeca? E essa tipo bolinha de cheiro, aquelas bolinhas que explodia, sabe? Que você não sei o quê. Gente, aquilo eu acho terrível. Por quê? Porque pode dar várias alterações, não só... Cada coisa, gente. Pra dar candidíase pra é dar ótimo. candidíase, alergia, altera o pH, tudo. Então, um dos ativos que eu tenho, junto do kit íntimo que minhas pacientes usam, a primeira coisa, o que é? Controlar o pH. Nós temos a capacidade de controlar o pH. Mas, com tudo isso que está acontecendo, estresse, alimentação e tudo mais, às vezes esse pH ele altera e gera fungos, a candidíase, infecções, né? Então, nós precisamos, assim como tem a flora intestinal, tem a flora vaginal. Tudo interligado. Eu, como nutricionista, trabalho muito com a questão da disbiose, né? Sim. E geralmente tem manifestação vaginal também. Sim. Né? Quando o intestino está muito bagunçado, alta geração de gases, vai perguntar, sempre tem uma candidíase de repetição, ou uma infecção urinária de repetição. E está muito ligado ao que a pessoa come, Sim, né? Então, falta fibra, né? Sobra açúcar, sobra farinha. E aí, enfim, é alimento para esses bichinhos que nos fazem mal, né? Tanto nível vaginal quanto intestinal. E não tem como você tratar candidíase e repetição sem tratar a alimentação, Não sem tem tratar como. o intestino. Não tem como. Não tem como. É Então, todo porque um todo conjunto, né? Mas nessa questão da higiene, porque assim, eu já vi bastante polêmicas, assim, porque existem até algumas influenciadoras que trabalham com produtos eróticos e tal, falando da questão de não usar sabonete, ok, né, porque vai alterar o pH. Mas esses sabonetes íntimos que prometem ali o pH neutro, ele é indicado mesmo assim, não? Eu não indico, porque ele tira demais. Então, eu manipulo, né, eu não uso nenhuma linha pronta, eu manipulo, todos com o pH específico, com os ativos específicos, com a base específica. E assim, o que fez muito sucesso foi o gloss íntimo, que é um gloss igual o gloss da boca, que você usa nos teus lábios íntimos também.
que é com ácido hialurônico, para dar aquela encorpadinha, hidratar, porque pensa, você, Jamile, me Pump! conte. Me conte, você foi ensinada a passar hidratante no teu corpo inteiro, ok? Mas você foi ensinada a passar hidratante na tua região íntima? Não. Então você imagina, resseca. Perde a umidade da pele, perde. Só que são linhas Gente, específicas que a o gente usa. gloss. Olha aí, Sim. nunca pensei. Usa E o na óleo de região coco é mito ou é benéfico? Então, o óleo de coco, né, o in natura, assim, ele é comedogênico, ou seja, ele é muito gorduroso, oleoso. Então, eu não indico para as minhas pacientes, eu faço uma formulação que contém óleo de coco, mas como eu falei, Mais com uma diluído. base específica, com questões específicas. Então, eu não oriento, eu não indico para nenhuma paciente minha congelar o óleo de coco no negocinho de remédio, pôr no freezer, que isso viralizou. Eu não indico para as minhas pacientes. E já saiu uma publicação nova, inclusive, acho que não faz nem 30 dias, falando sobre isso. Uhum. É porque o óleo de coco, ele tem o ácido láurico, que ajuda até no controle de cândida. Mas, poxa, se você ficar usando isso sempre, Sim. vai ocasionar desequilíbrio de novo. Sim, com certeza. E muitas mulheres na menopausa usam o óleo de coco com essa questão de hidratar. Mas, gente, menopausa não se trata com óleo de coco. Menopausa se trata com o quê? Com hormônios, Exato. Sim. com questões, com laser íntimo, com uma associação de recursos. O óleo de coco não vai trazer benefício, porque esse ressecamento que acontece com a menopausa, ele tem fundamento hormonal. E ele não é. O óleo de coco não vai aumentar a expansão, a capacidade, né, de expansão da mucosa Exato. vaginal. Não. E o de melaleuca? O óleo essencial? Não. Excelente. O óleo, ele é muito bom, mas também ele Não pra sozinho isso. não vai tratar nada nem para Aham. isso, né? Eu acho que ele Não, reage que eles muito. falam sobre para prevenção de candidíase, né? Sim. De usar... Banho de assento com óleo de melaleuca. Nossa, isso é muito vó, né? aqueles mas os banhos. médicos hoje em dia mandam. Eu adoro não. banho de assento. Só que mas eles geralmente só que mandam com nada isolado, entende? Você fala assim, um óleo de melaleuca, ele é bom. Ele tem suas propriedades, só que ele não é Saber curativo, usar. ele não vai curar uma questão, ele vai compor Dentro um de um raciocínio, um tratamento. tratamento. E a exatamente. questão do laser? São quantas sessões? Ele trata vários tipos de necessidades diferentes para quem tiver interessado. O laser íntimo é o mesmo laser que nós usamos na parte no rosto para fazer rejuvenescimento. O mesmo laser de CO2 fracionado, é o mesmo. A única novidade foram os cabeçotes para acesso intravaginal. Então, a tecnologia, os benefícios, a comprovação científica, nós já temos isso há muitos e muitos anos. Então, não é nada assim, porque é novo, tem que ter muito teste. Não. Já temos a comprovação. E você comparando um tecido, né, da pele do rosto com uma mucosa, a mucosa, por ter mais água, o CO2 ele reage muito mais. Aí não precisa tantas sessões. no Não, caso. são 3 sessões por ano. Tá. A toda mulher Uma por mês? pode fazer, uma por mês? Pode, mas tem que ter indicação. Você vai falar, não, estou com vontade de fazer laser, vou fazer. Não é assim. Sim. Então tem que ter um porquê. Então tem que ter um porquê. Então, ela já tem vida sexual ativa? Tem. Tu teve filho? Já. Se sente uma certa frouxidão vaginal? Sim. Tem problema de ressecamento? Não. Mas tem problema de candidíase de repetição? Tem. Mas como é que vai tratar a candidíase e o laser? Ele aumenta a resistência dessas oscilações de pH também, porque aumenta a circulação, aumenta a hidratação, melhora a composição Que do legal. tecido ali. Mas ele sozinho Melhora o também ambiente. não. Né? Mas tem alguma contraindicação? Alguém que use DIU? Alguém que não pode ser feito por É, qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Ele tem, só que lógico, com infecções ativas, né? Não é Eu sempre assim. peço, a paciente tem que estar com seus exames ginecológicos em dia, ter Sim. feito o seu preventivo, né? Pelo menos uns 6 meses antes. E não tá grávida. Sim. Até câncer, até paciente, eu trato até paciente. Tem um projeto muito lindo que trata mulheres após o câncer de mama. Pelos bloqueadores hormonais que acontecem, ela tem, assim, uma atrofia vaginal importantíssima. Com 1 ano e meio, 2 anos de tratamento, elas não conseguem ter penetração. Por quê? Porque a atrofia da vagina é tão importante que não consegue. Eles ficam pensando assim, como é que eu nunca sabia disso?
Como é que eu nunca soube disso? Porque você imagina, Não se uma fala. mulher não fala que tem dor, às vezes, para não perder o marido, porque tem disso também. Meu Deus. Ainda mais uma mulher pós-câncer de mama, que tem um monte de problema emocional, que ficou careca, que ficou insegura. Meu Deus. Elas não vão falar também. Então, esse projeto que já faz 2 anos que eu desenvolvi, que fala que é exclusivo para essas mulheres, que eu trago isso. Tipo, ela pode também ter, ela quer viver intensamente. Porque uma mulher depois do câncer de mama, independente da idade dela, ela vem com uma vontade de viver. Meu É Deus. verdade. Ela quer ser amada, ela quer viver, ela quer cortar o cabelo, ela quer fazer um monte de coisa. E ela quer ter sexo também. Sim. Claro. Quer e deve. Né? Sim. É. Até porque não tem idade também, né? Pra quem quer rejuvenescer, enfim, Sim. porque... Sim. Então, a única contraindicação é estar gestante e ter infecções ativas. Legal. É pra todo mundo. Para todo mundo. Que legal. Tem pra homem também? Tem, mas são outros tratamentos. Não Tá. o laser. Entendi. Mas tem também. Tem. Se ele não tá faceiro lá com Parceirinha. o negócio dele, Tem. tá. Tem muita É porque coisa também. tem, né? Tem Meu muita Deus, eu coisa. acho. A gente tem muito tabu, mas essa coisa de tamanho pra homem, eu acho que deve ser uma coisa bem difícil. E eles falam entre eles Falam. a menos que veja, né? Sim. Mas menos ainda. Eu vi que no teu Instagram tinha também a parte do pênis, enfim, eles também têm os recursos. Sim. E isso também é outro tabu. Porque até quando eu faço caixinha de perguntas lá falando sobre isso, se realmente tamanho é documento. Sim e não. Também não tô falando É que uma coisa- depende do tamanho. Não, tô falando de 3 centímetros, né, Sim, meu povo? né? E também pênis assim, com um tamanho muito grande também incomoda, Ah, pois machuca. é. Então, dentro da caixinha de respostas lá, E tem aquela, elas falam né? mais da questão, as mulheres falam mais da questão do diâmetro. Ah, pois então. É. Uhum. Que fisiologicamente. vai Porque ser você mais veja, mesmo interessante. depois de a gente ter filho, que a gente fica com uma certa frouxidão, se a gente não tiver atrito no lugar certo, você não consegue Pois chegar é. ao orgasmo com penetração. E aí, se for um lápis? Daí não tem. Mas é, né? Que pecado, gente. É triste. E você sabe que esse é outro tabu? É claro, Falar eu imagino. sobre orgasmo na Tanto que a gente penetração. fica com vergonha de falar, mas eles, eu imagino o tanto que deve sofrer, né? Pecado. Mas é verdade, gente. A Sim, gente deve fala ser tanto da sofrido, gente é. e não imagina que, né? Claro, a gente tem os tabus, enfim, mas o da gente, digamos, no máximo vai estar Sim. dispensado. E essa questão do orgasmo com penetração é outro tabu. Nem toda mulher consegue. Então, isso daí fala, ai, meu Deus, será que é um problema? Não, não é um problema. A região sensível você pois tem. é, então. Mas se não tiver atritando no lugar certo, não vai acontecer. Não vai adiantar. Pode ser gostoso, pode dar arrepiozinho, pode tudo. Mas às vezes não consegue orgasmo chegar em si. em si. Por quê? Porque não faz o atrito no lugar certo. Sim. Mas aí vai a questão da mulher. Avisar. Se Ô. conhecer e ter essa liberdade de. Não tá rolando. Sim. Direciona. Atrita aí no lugar certo. Tipo, mais pra direita, mais um pouquinho. Mas, aí. Não mexe, não mexe, não mexe. Aí, continua. Mas o sexo, assim, tem que ser divertido. Você sabe Tem. que. Se ele for aquela Tem que coisa ter cumplicidade, Você gente. Se sabe não que- tem, é impossível, né? Um dos meus primeiros trabalhos, eu trabalhei no programa da ST AIDS, né, aqui de Balneário. E aí eu era responsável por um projeto que era palestras de sexualidade. Então tinha um direcionado para mulheres e outro para adolescentes. Esse de adolescente era muito divertido. Primeiro, assim, porque eles ficam tudo envergonhados, mas assim, é um monte de dúvidas. E aí a gente passava um Mas baúzinho. claro, imagina. E assim, manda- meu amigo. O meu amigo. Manda as perguntas anônimas. Jesus amado. Tinha pergunta que dizia, nossa, cara de paisagem. Normal. Tranquilo. Assim, mas era muito Tipo o interessante. quê, né? Fala o Ah, santo, e agora eu conta o não milagre. lembro, eu não vou lembrar, mas vai ter é que uma... contar já umas vai ter que- perguntinhas aí pra lá. Não, pior que eu não lembro, faz tanto tempo, mas... Mas era sinistro. Hã? Sinistro. Mas, gente, é que eu não consigo imaginar o que pode ser tão sinistro. Se eu Ah, lembrar, posso. eu conto. Se eu lembrar, Tá, eu posso. conto. Era só pensar mais um pouquinho. Um pouquinho mais além. Tá bom.
Não, mas além das eles têm dúvidas, muitas dúvidas né? normais de adolescentes, por exemplo, sexo oral, engravida. Ai, gente, essa Se- é muito boa, né? Todos têm. Eu nunca vou esquecer, coitadinho do pai, né? Ela comprava. A gente é 6 anos. É o pai. Não, calma, eu vou Peraí, contar. pessoal. Ela comprava aquelas revistas Atrevida, Capricho, e a gente é 6 anos de diferença. E ela deixou lá em cima e eu li. Ah, Mas eu pronto. devia ter, sei lá, 8 anos. E eu, pai, o que é masturbar? A Meu cara pai ficou do de pai. E Eu li agora? na revista da Jamile. Eu piorei tudo. Sim, ainda deu. Tipo, agora ela quer saber e a Jamile tá lendo isso, meu Deus do céu. Pergunta pra Jamile. Pergunta ela que tá lendo. Ela vai saber te responder. Pecado. Mas daí ele se saiu bem, enfim. Mas é que é uma dúvida, né? Você começa a descobrir um mundo. Claro, no meu caso, só tinha lido mesmo, queria saber o que que era. Mas essa fase, 12 faz anos... que nem a minha filha tem 5 anos. Esse dia ela chegou dizendo, ai, a amiguinha dela tem um crush. Ai, meu Eu Deus. falei, o que é crush? O que é, mamãe? Não sei. Falei, ufa. Ai, que bom. Mas, ô, e a tua pepeca? Lembra quê? da Lana? Ai, meu Deus. Não vou contar, mas tá, Sim. depois você vai lembrar. Depois eu Que conto. exposição. Não, outra vez. Tô sei, falando não sei. de pepeca dela. Ai, meu Deus. Não é dela. Não. Uma dúvida que ela Ela teve, mas tinha. que foi engraçado. Ah, não enfim, lembro. Mas eles sempre têm umas dúvidas Sei, engraçadas. muito. Eu que tenho 2 meninos, é muito engraçado, né? Sim. A hora que eles começam a observar. Mas por onde que sai o xixi? Sim. Eu deixo olhar. Era tipo isso. Que começa a ver que é diferente de homem e de mulher, né? E aí começam as dúvidas. Ó, e aí que começa a questão da sexualidade, né? Porque assim, você sentar antigamente, não pode. Não pode nem sentar no ônibus com lugar quente. Não pode que engravida. Não, e imagina meu assim, pai, ó, tá? fazer perguntas nesse sentido era um tabu. Então, assim, não, isso não pode, não. Né? E aí, essa mulher, essa menina, ela vai crescer com essa trava de não posso tocar, não posso. Não posso falar sobre. É. Sim. Eu vou contar uma coisa pessoal aqui pra nós. Tricotando. Só entre nós. Quando eu era pequena, assim, mocinha, eu não me secava com as toalhas. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, né? Eu não me secava. Deus o livre se tiver uma toalha no banheiro, assim, que era deles, e eu tinha medo disso. Você veja. Eu olha sempre que fui muito, muito ingênua para isso, né? E a gente vem de uma família muito religiosa. Daí, imagine quando eu, né, a filha caçula de uma família tradicional de Curitiba, decide falar sobre sexualidade. Quebrando tabus. Quebrando tabus. Sim, entende? E daí minha mãezinha tem 93 anos hoje, mas antes, né, tinha 90, quando eu comecei com tudo isso. E daí um dia ela chegou assim pra mim e falou, filha, quando eu comecei a palestrar, eu comecei, né, filha, você não vai falar sobre sexo, né? Eu falei, mãe, como não, mãe? Como você... Mãe, lógico, não, né? Eu vou ter que falar sobre isso, falar sobre vida íntima, saúde íntima da mulher, faz parte. Né? Então, se veja como... Você entende? Difícil, né? Que Mas o pessoal imagina da na igreja vai cabeça falar. dela. Eu não ia, nunca falei sobre nada, assim. Até mesmo se você ver meu Instagram, eu não uso nem o linguajar. Eu falo de uma maneira, assim, trazendo o sexo como algo bonito, natural. Tem a parte negra do sexo? Tem. Como em tudo. Só que eu não preciso ser apelativa para falar sobre isso. Verdade. Então, para você ver como a gente vai trazendo essas A forma de questões, falar muda tudo, né? exatamente. E a gente tem até uma pergunta aqui, perrengues, gafes. Tem alguma coisa pra contar pra gente? Porque, né? Alguma pergunta que te fizeram, alguma coisa no consultório, Imagina, enfim. uma palestra, Deve ter. Sim, tem bastante. Dessa pergunta que me fizeram, será que o que eu sinto é orgasmo? Eu falei, amor, se você não sabe é porque não é. Né? Mas assim, sempre eu trago assim, dentro das minhas palestras, sempre o humor. Porque você tem que falar. Tem que dessa ficar leve, tem que descontrair, né? Entendeu? E as pessoas se soltam e perguntam. Uma outra, depois da palestra, uma senhora me chamou. Cabelo branco, assim. E daí ela falou assim, não, porque assim, ó. Eu sou viúva há X anos, né? E eu nunca mais tive. Mas é que agora eu conheci. Daí sentou, gente, me contou tudo.
Quase que foi aquela em 1970. A long time ago. E daí ela queria, nossa, porque ela queria uma queria vez. me contar, ela queria me perguntar, ela Ai, sabe assim gente, como Como se soubesse a feliz. história pra validar. Adolescente de novo, né? Imagina Sim. tudo que ela tava sentindo de Sim, novo. sim. E outras situações, assim, de mulheres em relacionamentos extremamente abusivos, extremamente. E depois também se separam ou, né, ficam viúvas e mudam, eles querem viver. Elas querem ter essa liberdade de ser, de acontecer, de olhar, de sentir. Então, essas histórias, assim, nossa, tem muita coisa, assim. Não digo só engraçada, mas sabe assim, quando você fala, meu Deus do céu, era isso mesmo, minha missão é essa. Que legal, Sabe, né? assim, que às vezes até de você conversar. Então, isso que é o tratamento. O tratamento não é só um laser, só uma fisiopélvica, só um clareamento, só uma... Não é. Essa questão de você ouvir é muito... Já ajuda muito as pessoas, Com né? certeza. E passar informação, porque muita gente não sabe e não vai buscar. Não. Fica E, vivendo por exemplo, assim. assim, ó, eu e a Laís trabalhamos com a Laís nutricionista, comportamento alimentar. Eu que vou para essa parte psicológica, tem muito questões de problemas de sexualidade que a pessoa vai descontar onde? Na comida. Então, assim, qual é o prazer? Aqui, a sexualidade está morta. Então, vamos comer. Por quê? Porque o nosso É a forma de corpo se relacionar. precisa de prazer. E aí desconta ali. Então, quando a gente começa a puxar essas outras partes, Sempre vem começa alguma a coisa. vir... Sempre vem alguma coisa. E outro ponto também bem importante a gente conversar é sobre mulheres empreendedoras. Veja, quando uma mulher decide, ou ela tem isso já na sua essência, o masculino dela começa a Aflorar. aflorar. E ela esquece de ser mulher. É verdade. Ela esquece de chegar em casa e tirar a vestimenta e assumir seu papel de mulher. Então, o feminino dela está muito reduzido. Então, quando a gente começa a tratar, a olhar, a fazer qualquer coisa, um tratamento, um clareamento, até uma questão estética mesmo, Sim, às de vezes, se cuidar. você começa Trazer a esse trazer feminino. Então, as Ela mulheres... se sentir, né? Exatamente. As famosas Tirar guerreiras. Exato, é isso. Ai, que não Você tem tempo esquece. pra nada. Romantizaram isso também, né? Sim. Daí tem 2 machos em casa. É. Daí começa a ter problemas no relacionamento. Por quê? Porque quando os papéis começam a se inverter, Aí não dá certo. Sim. Então, e essa questão de relacionamento também é muito interessante, quando eu falo que os dois têm que estar no mesmo momento, não sendo iguais. Mas às vezes né, dos dois, ele tem essa questão mais empreendedora, mais dinâmica, assim. E o outro não pode ficar para trás. Por quê? Porque senão essa evolução enquanto pessoa, né, gente que faz curso, que não sei o quê, você começa a evoluir enquanto pessoa. E o que acontece? Se o outro ele não está, pelo menos, Fica. ele fica. E daí o distanciamento da relação é que faz o quê? As traições, as separações. Por quê? Porque mesmo você estando com a pessoa, você não tem aquela comunhão com a pessoa. Nem os assuntos, Nem né? os assuntos. Exato. Até porque, assim, é o que nos faz interessantes também. Agora, nessa questão, eu já contei essa história aqui, mas posso contar de novo? Pode. Foi uma lição não que a tava- minha filha, que a minha filha, na Só época, tinha pessoal. 4 anos, lembra? Ela estava na fase das fantasias. Aí ela passou o dia inteiro vestida de Mulher Maravilha. E aí tudo que ela pedia, quero tal coisa, deixa que eu pego, mamãe, porque eu sou a Mulher Maravilha. Aí ela ia lá, pegava. Aí à noite ela tomou banho, o que você vai vestir, Alana? Agora eu quero a roupa de princesa. Colocou aquele vestido maravilhoso, sentou no sofá. Mamãe, eu quero água. A água tava assim, do lado dela. Falei, tá ali, filha. Mamãe, agora eu sou uma princesa? Traz pra mim. Aí eu falei, olha só, a gente tem que aprender a fazer isso. Inteligente. Só que a gente emburrece depois de uma idade, não é verdade? Tem hora Porque pra tudo, hora né? pra tudo, olha Pra ser a só. Mulher Olha Maravilha que e pra ser a lição que ela te princesa. deu Aham. ali naquele Eu achei momento. isso maravilhoso. Sim, mas é isso mesmo. Que nós, eu vou me incluir nessa também, que a gente às vezes esquece disso. E você prolonga o teu momento de empreendedor, de masculino que precisa ter para você poder, né, fazer suas coisas, e você esquece de tirar essa vestimenta quando chega em casa. São situações. Eu vivi isso no meu casamento. Né? Eu também. Meu marido adoeceu e eu tive que tomar conta das coisas, né? E aí, para voltar depois foi uma dificuldade, né? Então, a partir do momento que ele voltou para o mercado de trabalho e começou... E aí, nós dois nos olhamos e dissemos, cara,
vamos cada um ir pro seu lugar que eu acho que vai ficar mais gostosinho. Sim. E aí eu comecei a olhar mais pra mim, vou fazer a unha toda semana. Não fazia mais, era assim, sei. loucura. A hora que comecei a me olhar, Mas foi um momento voltar. necessário. Necessário, foi Uhum. extremamente necessário. Né? Mas a inversão de papéis dá problema. Dá problema. Dá problema. Dá problema. Né? Então, eu vejo isso com certeza refletido em todas as áreas. Em todas as áreas. E daí você não pode não falar do quê? Do momento de intimidade. Uhum. Porque é uma construção. Até Exato. chegar naquele momento é Inverso. uma construção. Sim. Me inverte, fica estranho. Né? Né? Aquilo que eu falo, ter 2 machos em casa não dá certo. Não dá. Não. Mas dá pra voltar pro lugar. Exatamente. Dá pra voltar É. pro lugar. Mas a gente tem que começar por nós. Uhum. Qualquer mudança. Sim. Qualquer mudança. Em qualquer questão, a gente tem que começar pela nossa mudança. É. E nem sempre a gente está disposta a se olhar, né? A olhar Sim. para o seu... Às vezes apontar o dedo pro outro é mais, Mais fácil. fácil. É, Uhum. bem legal. E agora nós vamos... Ai, vamos para o... Gente, Bate como bola. o tempo O Erivelto, passou. sim, ele já me deu uma piscadinha ali, ó. Meu Deus. Então, Nossa, passou vamos rápido, lá. né? Passa super voando. rápido. A gente tem aqui uma brincadeirinha que é um isso ou aquilo Tá. que vamos fazer com você. Comecei. Vai. Bolsa ou sapato? Sapato. Com convicção, tu viu? Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Cinema ou Netflix? Cinema. Também adoro. Verão ou inverno? Verão. Ai, tô sozinha no inverno. Vou trazer alguém aqui ainda que vai. Economizar ou gastar? Putz, nossa, vai me expor nessa situação. Gastar. Vamos lá, agora é a já. Razão ou emoção? Emoção. Praia ou montanha? Praia. Manhã ou noite? Noite. Ter o superpoder de voar ou ler pensamentos? Ler pensamentos. Continuamos voando sozinha também. Né? Doce ou salgado? Doce. Nossa senhora, assim, ó, pá. Doce. Cozinhar ou comida ou pedir comida? Cozinhar. Cozinhar, ela é da cozinha, pessoal. Jantar romântico ou passeio? Passeio. Passeio. Um ano sem viajar ou um ano sem comer doce? Pra ela vai ser difícil, porque o doce foi assim, ó. Ai, ai, ai. Sem comer doce. Olha que Viajar é poderosa. tão bom, né? E doce engorda. É, viagem Agora- emagrece, geralmente. Agora vamos começar no bate-bola. Uma comida. Carne. Uma bebida. Vodka. Olha, gente. Ui, errei. Trouxe uísque, viu? Trouxe uísque. Devia ter trazido vodka. Um lugar. Balneário Camboriú. Ótimo Bem lugar. gostoso. Um sonho. Um sonho. Morar em Balneário Camboriú. Tá quase. Tá quase. Tá com o pé lá, tu cai. Um livro. Um livro. Valquírias. Um filme ou seriado. Ah, que eu vi ontem. Cara a cara. Bom. Ó, não já vi. fica Olha, indicação. fica a indicação. É do Tô super clone. precisando. Que faz pensar, Cara, entendeu? Ele faz pensar. Olha que bom. Tem Netflix? Tem. Vou assistir. Uma experiência que marcou tua vida. Ser mãe. Tem alguma superstição ou mania? Ai, tenho muitas manias. Maquiagem é uma mania. Usar brinco é outra mania. Ou seja, não consigo. Não fica sem. E cílios também. E sobrancelha. Unha e cabelo. Te entendo, te entendo. E aí, uma conquista. Meu casamento. Uma cor. Rosa. Uma palavra que te define. Movimento. Gostei. Uma Que rápida, né, Ela gente, é isso? papo, É. adorei. Aham. Uma frase pra quem tá nos ouvindo, nos vendo. Comece por você. Bom. Muito Olha, bom, né? Maravilhoso. Na chincha, papá. Muito bom. Um Foi uma arraso. delícia.
Patrícia. Obrigada por ter aceitado o nosso Nossa, amei. convite. Passou Temos voando. mais um monte de perguntas. Tenho certeza que quem vai assistir também tem. Vai seguir você no Instagram, poder tirar alguma delas. Sim. E foi muito bom também a gente esclarecer tanta coisa. Foi. Querendo ou não, a gente fica com vergonha de perguntar às vezes, né? E alguém assim falando tão abertamente, com tanto conhecimento, assim, é super muito gostoso. E não precisamos mandar áudio de 18 minutos. Falando pra amiga, segue lá. Vou simplificar os 18 minutos, segue Manda o ela link, lá. manda o Sim. link. Pronto. Pronto, resolve. Foi um prazer estar com vocês, um momento tão divertido, falando sobre esse assunto que às vezes é tão pesado, e nós fizemos aqui algo assim tão leve. Então, tão acho natural, que isso que né? ficou Natural. mesmo. Acho que essa vai ser a mensagem mesmo que acho que nós vamos deixar. Que ser mulher é leve, sexualidade é leve, amor, conquistas, autoestima é leve. Basta a gente começar por nós mesmos, né? A gente conseguir falar o que a gente precisa falar, se expressar, e também não exigir das outras pessoas a mesma atitude que a gente tem. Para algumas pessoas é muito difícil falar sobre isso. Por quê? Porque gera, né, tem histórias por trás, gatilho. tem gatilhos. E então que essa leveza que a gente falou aqui, que isso fique como mensagem mesmo dessa tarde maravilhosa. Obrigada. Muito bom, obrigada. E vamos lembrar que sexualidade é vida. Isso. Isso aí. Muito bom. Até o próximo, pessoal. Até- Beijo. Beijo. Tchau.